Já estamos aqui em nossos estúdios com o doutor urologista Davi Salomão. Bom dia, doutor Davi Salomão. Bom dia, gente. Bom dia. Tá pegando bem o áudio aí, Wesley? Bom, a gente dá uma modificada um pouco na pauta esses dias, só coronavírus, e a gente sabe que existem, né, outras doenças, outras enfermidades que acometem aí os nossos ouvintes, o ser humano de um modo geral. Mas, doutor Davi, tem diminuído o número da procura, pelo menos na sua especialidade, urologia, no hospital que você atende? É natural que nesses dias aí que tá todo mundo mais apreensivo, com medo de uma doença nova, e a gente sabe que é altamente contagiosa, diminuindo a quantidade de consulta, e a gente espera também que as pessoas saiam menos de casa e procurem o serviço de saúde somente em casos de extrema necessidade. A maioria dos colegas continuam atendendo, mas é claro que tem uma redução da quantidade de pessoas que evitam ir para o médico quando o assunto não é de extrema necessidade ou quando não é uma questão de emergência. Doutor Davi, o senhor é médico urologista do Hospital das Clínicas de Alagoinhas, na HCA, e também na Sermec. Isso. Tem algum outro local que o senhor trabalha? Na Imédia também. Imédia, né? Exato. Então, na Imédia, no HCA e também na Sermec, o senhor tá lá sempre prestando o trabalho de urologia. Mas a primeira pergunta que eu sempre tive essa curiosidade de saber, por que só o homem procura o urologista? Porque não, a mulher, já que o sistema urinário é basicamente o mesmo, mas só muda ali a próstata, né? A maioria dos pacientes são homens mesmo, mas as questões de trato urinário, infecção urinária, infecções de rim, cálculo renal, as questões com incontinência urinária, tanto de homem como mulher, são tratados pelo urologista. Claro que a maioria dos pacientes são homens, porque também contempla a questão de próstata, trato urinário masculino, mas poucas mulheres vão. Geralmente, as mulheres com questões urinárias procuram a ginecologista, porque é um canal mais próximo a elas, mas no final das contas acaba sendo encaminhado para o urologista, que é a gente que trata essas questões de... Então a urologia não é só exclusiva para homens, né? Mulheres também podem procurar o urologista. Mulher também. Mulher, criança. E a especialidade de urologia? O que é que cuida o urologista? Para ficar claro para os ouvintes aqui da Rádio Ouro Negro FM 100.5. O urologista é o médico que vai tratar de todas as questões do aparelho urinário, homem, mulher e criança, questões de rim, questões de infecções de rim, bexiga, e do homem especificamente da parte genital, próstata, pênis, testículo. É o urologista que cuida. Isso aí para qualquer idade. É bom para desmistificar isso, né? Porque parece que o urologista é só aquele médico, né, que vai dar a famosa dedada no homem. O pessoal fica até com medo, com receio de procurar o urologista, né, e tal. A gente vai já apreensivo, né? Gente envergonhado, né, Exato. inclusive. Mas o pessoal, eu tenho alguns amigos, o pessoal de idade mais avançada, principalmente, doutor Davi Salomão, que reclamam, assim, de durante a noite irem muito ao banheiro, né, fazer xixi e tal. Pode ser algum problema na próstata, isso é normal? Olha, o urinar mais à noite, nos pacientes com mais idade, pode ter uma série de causas. Claro que a próstata pode ser uma delas e tem que ser investigado e afastado, se é a próstata ou não. Pode ser também, é muito comum os pacientes com mais idade usarem remédios para hipertensão, diabetes, e essas medicações, dependendo da hora que for tomada, vai fazer com que a pessoa urine mais à noite. Tem também aquele velho hábito de levar um copo d'água para o lado da cama e beber mais água na hora que vai dormir, e isso faz com que a pessoa acabe urinando mais. Cada caso é um caso, e tem que ser investigado especificamente. Nem sempre é só a questão de próstata, mas geralmente quem tem essa questão tem algumas outras questões. Problemas de circulação, varizes, e algumas medicações que tomadas, por exemplo, no final da tarde, à noite, vai fazer com que a pessoa urine mais. Mas no caso, você tem assim uma quantidade normal de idas ao banheiro à noite, por exemplo? Olha, o ideal é deitar e dormir. Não é levantar para ir ao banheiro 1, 2 vezes. Algumas pessoas se adaptam a essa circunstância de, no meio da noite, levantar e urinar. A gente não acha isso muito bom, principalmente nos mais idosos, que vão
não tem tanto equilíbrio, tanta força muscular, pode acontecer de acordar durante a noite, se desequilibrar e ter um acidente. O ideal é não fazer xixi na hora que vai durante o sono, ou acordar para urinar à noite. A gente sabe que é muito comum e é uma coisa que a gente até discute muito no consultório, tomar algumas medidas para que o paciente não levante tanto à noite, diminuir o número de medicações, a ingesta de água, porque a gente sabe que o ideal é não urinar, é deitar e dormir mesmo. É porque tem muitas pessoas que fazem, né, o famoso exercício, aí tem que tomar vários litros de água, a gente toma 2, 3 litros de água, e isso pode afetar justamente essa questão à noite, né? E o ideal é que se faça isso pela manhã, logo cedinho, para passar ao longo do dia, dá tempo de metabolizar toda aquela água, urinar tudo aquilo que já foi bebido, e durante a noite deitar e dormir. Bom, doutor, muita gente pergunta sobre cálculo renal. O que é o cálculo renal, a famosa pedra nos rins? Como é que acontece esse negócio de cálculo renal? O cálculo renal é o seguinte, é uma questão metabólica, o modo como o organismo da gente funciona. Algumas pessoas têm uma tendência a acumular mais, a cristalizar a urina, por assim dizer. Explicando de uma maneira muito, muito simples, a urina cristaliza e ela forma alguns cristalzinhos que vão se agrupando em forma de cálculo, viram umas pedrinhas. Isso dentro do rim, e esses cálculos podem transitar ali entre o rim e a bexiga. Isso pode causar dor, pode causar infecção, desconforto. É uma questão também genética. Algumas pessoas têm maior tendência do que outras, nem todo mundo. Tem gente que bebe pouca água, come bastante sal e acaba não formando cálculo. Já tem gente que faz tudo direitinho e o cálculo vai lá e aparece. É uma questão muito pessoal, muito metabólica, é genético de cada um. A gente sabe que é uma questão que boa parte das vezes causa dor, desconforto ao paciente. A gente sempre orienta que, independente de saber, a gente não tem como saber quem tem tendência a ter e quem não tem. Então a gente pede que mantenha uma hidratação boa, bastante água. Os alimentos que são ricos em sal, sódio, até o sal marinho que a gente coloca na dieta, na comida para dar sabor, a gente pede que evite, porque a gente sabe que é um alimento que favorece a formação de cálculo. Mas é isso, é uma questão metabólica, nem todo mundo vai ter. Geralmente causa dor, causa infecção, e boa parte das pessoas tem cálculo e nem sabe que tem. Quais os principais sintomas, assim, para a pessoa procurar o médico, né, que já é uma coisa preocupante, procurar o urologista? Quais os principais sintomas do cálculo renal? Na maioria das vezes a pessoa descobre num exame ocasional. Faz um exame de rotina, ultrassom, acaba aparecendo um cálculozinho ali, mas o sintoma principal é dor. É uma dor nas costas. Às vezes a dor desce em direção à bexiga, em direção à parte anterior aqui, como se fosse no homem, na mulher, como se fosse descer para o pênis, para a vagina, uma dor mais intensa. Pode causar náusea, vômito. Geralmente é uma dor tão intensa que a pessoa acaba indo à emergência. Não é uma dor que você consiga manejar em casa. É muito comum, às vezes, confundir com dor de coluna, que é uma dor mais cansada. A pessoa que tem dor de coluna, às vezes, mexeu um pouquinho, virou para um lado, virou para o outro, sente aquele desconforto, uma dorzinha, mas não costuma ser uma dor tão intensa. A dor de rim é uma dor mais forte, é mais intensa, que a gente vê no dia a dia, que a pessoa não tolera essa dor em casa, acaba indo para a emergência, para tomar medicação mais forte, saber o que está acontecendo, uma vez que tomou remédio em casa e não melhorou. E tem uma forma de prevenir, né? Qual seria a prevenção para o cálculo renal? Água. Muita água. Quer dizer, a água é o remédio para você não contrair o cálculo renal. A melhor vacina contra o cálculo renal. Tem gente que me fala, eu esqueci de beber água. Eu falei assim, bota ali um copinho do lado, associa assim, tem alguma coisa. Ir ao banheiro e beber água na sequência. Ter sempre uma hidratação boa. Tem aquela coisa, você fala assim, beber 2 litros de água por dia. Nem todo mundo é igual. Tem pessoas de 40 quilos, tem pessoas de 100 quilos. Então, claro que 2 litros de água para uma pessoa funciona de uma maneira, para outra pessoa funciona de outra. A gente pede que as pessoas beba água, coloque na sua rotina uma hidratação boa, porque uma vez que, se a gente for pensar no cálculo, o cálculo ele vai se formando à medida que a urina está lá paradinha no rim e vai cristalizando. Se você bebe mais água, vai mais vezes ao banheiro urinar, não vai dar tempo de cristalizar a urina, de formar cálculo.
Então a chance disso acontecer é bem menor, é bem menor. E câncer na bexiga, doutor Davi Salomão? Câncer na bexiga, aliás, o que tem de lugar que tem câncer, cada dia a gente descobre um câncer diferente. Câncer na bexiga, por que acontece esse câncer na bexiga? Quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma imensidão de doenças diferentes. A característica comum quando a gente fala de câncer é porque é uma doença que não foi causada por nenhum germe, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo, apareceu ali no organismo e ela tem um crescimento desordenado. É como se fosse uma erva daninha, ela cresce ali e sem o seu controle. Essa é a característica do câncer. Dependendo do lugar onde ele aparece, ele tem várias características diferentes e o mesmo órgão pode ter vários tipos de câncer. No caso do câncer de bexiga, os mais comuns estão associados a... Não é uma questão genética, estão associados a alguns hábitos. Algumas pessoas que têm infecção urinária com frequência têm uma chance maior de ter ter câncer no rim. Pessoas que usaram dispositivos na urina, sonda, é muito comum a gente ver às vezes as pessoas andando com a bolsinha, aquilo aumenta o risco. O cigarro também é um fator muito importante de câncer de bexiga, que é um câncer que você adquire com os seus hábitos, diferente do câncer de próstata, que não é uma questão que está associada ao modo de vida, não é porque a pessoa muita gente pergunta assim, porque eu tive uma vida sexual muito ativa. Não tem nada a ver. Ou pouco ativa também não tem nada a ver. Não é porque o câncer de próstata, não é porque fumou, não é porque bebeu, ele é genético. Quem tiver que ter, acaba tendo, e por isso que a gente pede que se faça essa monitorização periódica, de fazer um examezinho de toque, um PSA e ultrassom com uma certa frequência, porque esse sim independe do que você fez. Não é porque você teve uma certa atitude ou porque bebeu mais, ou porque fumou, diferente do câncer de bexiga, que está associado a essa questão. E como a gente sabe assim que a bexiga não está muito boa, a nossa bexiga, qual é o sintoma assim que você deve se preocupar com relação à bexiga? É mais ou menos igual no cálculo renal? Tem alguma diferença? Não, no caso da bexiga, na maioria das vezes o que a gente percebe é uma frequência maior para ir ao banheiro. Tem que lembrar também que isso às vezes está associado a uma questão de ansiedade. Nem todo mundo que está indo mais ao banheiro fazer xixi tem um problema de bexiga, às vezes está um pouco mais ansioso e tal. Mas é o modo como urina. Se você sente uma certa dificuldade, uma sensação, é muito comum de que ficou um pouco de urina. Você acabou de ir ao banheiro e parece que eu não fui, vai voltar ao banheiro para urinar, sente um ardor, um queimosinho quando sai o xixi. Isso é um sinal de que tem alguma coisa errada ali que merece uma investigação. Bom, uma outra questão que chama muita atenção, aliás, que é preocupação, acho que talvez número 1 do homem, é com relação à ereção. Principalmente quando você chega ali a cada 60 anos e tal, a ereção não começa a funcionar muito bem, né? E o pessoal começa a recorrer, né, a certos métodos, né, não aconselháveis, inclusive, sem determinação médica. Então, eu queria saber o seguinte, por que acontece essa questão, né, da falta de ereção, principalmente o pessoal que chega ali aos 60 anos, e qual seria a solução para evitar, se tem alguma solução natural, ou se teria que realmente recorrer ao famoso Viagra? As questões que a gente chama de disfunção erétil, né, é quando alguma coisa não vai bem no sexo, ou porque não vem uma ereção mais firme, ou porque você ejacula rápido demais, ou até porque não ejacula. É uma disfunção sexual. Pode acontecer em qualquer época da vida. A gente sabe que geralmente nos pacientes mais novos, que a gente supõe que tem bastante saúde e tal, está muito associado a uma questão emocional, uma insegurança, por exemplo. Nos pacientes com mais idade, depois de uma certa faixa etária, aí você falou 60, realmente 60, 70 anos, como tudo na vida, a gente perde um pouco. Você não tem a mesma pele, você não tem o mesmo cabelo. Então é natural que as coisas diminuam um pouco e a ereção ela fica um pouco mais fraca. Associado a isso, a gente lembra que tem algumas pessoas que nessa idade também já tem alguns problemas de saúde. Os mais comuns, hipertensão e diabetes, isso compromete muito a qualidade da ereção. A falta de atividade física, alguns hábitos de saúde que não são tão recomendados, então isso acaba comprometendo a qualidade da ereção. Não é que venha para todo mundo, a gente
bem sabe, tem pessoas que têm tem mais idade e tem uma qualidade de vida sexual muito boa. A gente lembra também que quando a gente fala em vida sexual ativa, pode ser normal para uma pessoa fazer sexo uma vez por semana e tá tudo bem, não tá errado. Tem gente que faz uma vez por mês, tem gente que faz todo dia. O importante é estar satisfeito. Então, se não tem uma satisfação com o modo como você está levando sua vida sexual, tem que ser discutido, tem que ser avaliado. Mas é um tabu, né? Às vezes o pessoal tem vergonha de procurar dizer, pô, doutor, realmente, eu estou com um problema com minha mulher e tal, o que é que eu faço? Falar vantagem sempre, né? Desvantagem não é. Quanto mais nessa área não é bom ficar comentando. Mas é importante saber que se não tem se não está satisfeito com o modo como está levando, é bom discutir, procurar um profissional e ver o que é que pode ser feito. Bom, tem aqui um ouvinte, o Edivaldo, ele manda um bom dia, ele diz que o doutor Salomão é um excelente médico, né? Me consulto com ele no quesito próstata. Obrigado. E a questão da próstata realmente talvez seja assim, a procura número 1, né, do seu consultório, né? A questão da próstata e tal. Mas como é que a gente pode descobrir que tem um problema assim na próstata, né? Quais são os primeiros sintomas dessa questão da próstata, doutor? Pois na maioria das vezes, quando a gente fala de próstata, o motivo pelo qual as pessoas vão ao consultório e tal, a gente está falando de duas questões. Uma é o câncer, e o câncer, que é o que preocupa todo mundo, e tem essas campanhas, que geralmente a gente vê no mês de novembro, é uma doença que não tem sintoma especificamente. Então, você diz assim, olha, eu senti tal coisa, acho que eu estou com câncer de próstata. Não é bem por aí. O câncer de próstata não dá sintoma. A pessoa está ali e vive a vida dela normalmente. Por que tem que ser investigado? Porque tratando no início você consegue um índice de cura muito maior, né? A outra questão relativa à próstata, que é mais comum do que o câncer e as pessoas se assustam e não é uma coisa tão mais séria assim, são as questões relacionadas à próstata que causam sintomas na urina. Por exemplo, um jato de urina mais fraco, fazendo xixi com menos força, ou então determinado esforço para urinar, um ardor na urina, eventualmente um sangramento na urina. Isso geralmente não é câncer, por incrível que pareça, as pessoas se assustam, mas não é. É uma doença também, é porque a próstata cresceu demais, isso é mais comum a partir dos 40 anos de idade, por isso que a gente orienta a avaliação a partir dos 40. E é um crescimento da próstata. Isso pode vir para qualquer um de nós. Também é uma questão genética. Algumas pessoas têm, outras não têm. A gente tem uns pacientes no consultório, uns amigos nossos que vão ao consultório, têm muito mais idade, 80 anos, a próstata lá pequenininha. Tá tudo bem. Mas no caso, pode ocorrer de acontecer... mais novos com problema. Então pode acontecer alteração da próstata antes dos 40? Muito difícil, pode acontecer, mais relacionado a questões de infecção. Lembrando que a próstata, como qualquer órgão, como os pulmões, também está sujeito à infecção. Então, antes dos 40, a gente vê muito mais infecção. É muito mais comum a pessoa ter adquirido a infecção e desenvolver sintomas ali na próstata. Quando tem essa questão assim, de alteração da próstata, realmente tem aquela discussão, né, sobre os métodos, né, para conter, né, se cirurgia ou raspagem. Muita gente não acredita nessa tal da raspagem, né? Será que funciona mesmo esse negócio e tal? O senhor como doutor, né, há uma eficácia nessa tal raspagem aí da próstata ou realmente só a cirurgia que resolve a questão? É aquela máxima que a gente usa sempre. O remédio, o tamanho do remédio é proporcional ao tamanho da doença. No caso da raspagem, se o paciente tem sintomas de urinários, a gente imagina que aquilo seja por conta da próstata, você faz uma raspagem na próstata para a próstata pequena. Quando é muito grande, você acaba tendo que tirar, fazer uma cirurgia maior, abrir a barriga, tirar a próstata. Hoje em dia, a gente tem feito muito pouco essas cirurgias, porque o que a gente percebe é que as pessoas têm ido mais ao consultório. Quando é uma doença que você identifica logo no início, um remédio resolve. É claro que assim, é remédio, algumas pessoas reclamam de ter que tomar remédio durante bastante tempo, mas pelo menos evita de ter que submeter a qualquer tratamento mais invasivo, cirúrgico. O que a gente conhece como raspagem é uma cirurgia assim, é eficaz. A grande discussão é que como ela não tira tudo, volta depois.
né? Então, o que a gente vê é que, às vezes, 8, 10 anos depois, o paciente pode voltar a ter sintoma e ter que fazer uma outra cirurgia. Mas é o que a gente insiste sempre. Se vem fazendo um acompanhamento, às vezes, antes de precisar de cirurgia, você já coloca um remédio ali, a pessoa já fica bem, já... É porque as pessoas têm muito resolve. aquela questão, né? Se fazer a cirurgia, vai tirar a próstata, vai ter alguma alteração na hora do sexo. A grande preocupação do homem é justamente com o sexo. Dão a importância ao sexo danado. E aí tem o medo de mexer ali, a questão da vasectomia também e tal. Né? O pessoal, tem alguma implicação, doutor, assim, com relação à cirurgia na próstata? Em relação à vasectomia, especificamente, não muda nada, né? Eu brinco sempre assim com os amigos no consultório que se você não consegue distinguir o homem que fez vasectomia ou não fez, a não ser que você examine ele, não muda nada, não muda as questões relativas a sexo, a quantidade que ejacula, isso é a mesma, não muda. Já em relação à próstata, sim. A principal dificuldade que a paciente com problemas de próstata percebe é a quantidade de que ejacula. Isso muda, independente de você ter operado, de você não ter operado, de você tomar remédio, isso já fica diferente, né? E é uma coisa que a gente não dá tanta importância, mas quando perde, fala assim, pô, não estou ejaculando, está saindo menos sêmen e tal. É a grande questão. Isso aí, todo mundo com problema de próstata vai ter uma diminuição dessa quantidade. Já em relação à parte de sexo, ereção, os pacientes que fizeram cirurgia para câncer podem sim ter uma dificuldade de ter ereção. Isso aí está em torno de 20% dos pacientes que fizeram cirurgia para câncer de próstata, porque nessa cirurgia você tem que tirar a próstata toda. Consequentemente, você tira os nervos também que promovem a ereção, que facilitam a ereção. Não são só esses nervos que dão ereção, mas eles ajudam muito. Então, é bem comum o paciente que fez cirurgia para o câncer ter uma dificuldade para manter uma ereção. Já a outra doença de próstata, aquela que a gente falou da raspagem, ou então quando a próstata cresce, não dá problema nenhum de ereção, não. A pessoa tem vida sexual ativa, lembrando sempre que o ejaculado, o sêmen não aparece mais. Mas tudo tem solução, né? Tem uns remédios, né, que ajudam aí. O pessoal hoje em dia, ainda bem. Tem que cuidar da saúde, né? O pessoal, eu vou tirar nada, depois vai dar algum problema aí, a mulher me deixa. O pessoal quer ver o cabeça dura pra essas coisas, né? Muito seguro. Mas hoje em dia tem boas medicações, é claro que como qualquer remédio, né? Nem todo mundo pode tomar. Mas tem salvação ainda, tem bastante coisa para ser feito, bastante remédio para ser usado. Tem gente que nem precisa de remédio, às vezes está só um pouco assustado, um pouco apreensivo, você conversa um pouquinho ali, já resolve tudo, mas tem boas medicações, sim. Doutor Salomão, 7 horas em ponto, o ouvinte que queira procurar o urologista doutor Davi Salomão, aonde ir? Pronto, nesses dias a gente está bem preocupado com essa questão de pandemia, a gente pede que as pessoas saiam de casa só em caso de extrema necessidade, as questões que podem ser resolvidas depois, vão ser resolvidas depois, mas a gente continua trabalhando, eu como urologista, os demais médicos, os colegas na cidade, está todo mundo atendendo, eu fico mais no HCA, na Sermec e na Clínica Média, mas estamos trabalhando normal, a gente torce para que tudo fique bem, para que fique todo mundo bem, precisando, estamos às ordens, a orientação é de que todo mundo fique mais tempo em casa, mas os serviços de saúde estão funcionando normalmente. Bom, 7 horas e 1 minuto, a gente agradece sua presença, viu, doutor Davi Salomão. Aliás, obrigado. A casa está aberta para mais vezes, a gente tirar dúvidas. Semana para todo mundo. Obrigado. Vamos ali para um rápido intervalo, a gente vai terminar aqui a conexão com a Rádio Ouro Negro FM 100.5.